Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muita luz para você e também para todos da sua casa. Glória a Deus. Pastor Denilson Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo, Ministério Denilson Souza. Então, você que está me acompanhando pelo YouTube, já peço a você, já deixa o seu like, já deixa o seu joinha, tá bom? Aqui embaixo, já deixa o seu like, é importante você deixar aí a sua curtida, é importante você curtir esse vídeo para que a plataforma do YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Então faz isso, por gentileza, deixa aí já o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de quando eu entrar ao vivo ou pelo YouTube, né? Ou quando eu postar vídeos aqui pelo YouTube. Você que está pelo Facebook, se você não me acompanha, tem a opção de você me seguir e também de ativar o sininho para receber notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook. E quero pedir também mais uma coisa, que eu quero pedir é que você compartilhe. Compartilhe esse vídeo pelo menos no mínimo com 12 pessoas. Jesus Cristo ele disse assim: se deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás galardão de profeta. Quando ele falou isso, ele quis dizer que se você oferecer o mínimo para um profeta dele, para o profeta do Senhor, você vai receber recompensa. O mínimo, se você fizer o mínimo. Então, eu não estou te pedindo um copo com água, mas eu estou pedindo que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com no mínimo 12 pessoas. Compartilhe aí com amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, com no mínimo 12 pessoas, tá bom? Eu quero nesse momento estar unindo a minha fé juntamente com a sua. Esse instante, esse momento é o momento de viração do dia. Diz a palavra que na viração do dia, o Senhor Deus no jardim aparecia. Deus ele visitava Adão todos os dias na viração do dia. Então eu quero nesse momento, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero nesse momento interceder pela tua vida. Glória a Deus. Então vamos nesse momento orar. Se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e tudo aquilo que eu falar diante de Deus, diante do Senhor, ao teu favor, a favor da sua casa, você estando de acordo, estando em concordância, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse. Pois bem, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vivo e Deus todo-poderoso. Nesse momento, meu Pai, eu uno a minha fé, com a fé desta mulher, com a fé deste homem, com a fé desta pessoa, que precisa urgentemente de resposta por parte do Senhor. Eu não sei, meu Pai, por qual área essa pessoa precisa de resposta. Não sei se é casamento, vida profissional, vida física, vida espiritual, não sei qual é o problema que esta pessoa esteja enfrentando. De uma coisa eu sei, que independente do problema que essa pessoa esteja passando, o Senhor é poderoso para chamar à existência aquilo que falta para a vida desta mulher, para a vida deste homem. Então, meu Deus, estando nesse momento diante do Senhor, unidos pela fé, nós queremos, meu Pai, que o Senhor venha em resposta. Está escrito que o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. Eu digo, meu Deus, que eu concordo. Eu concordo com o milagre dessa mulher, eu concordo com o milagre deste homem, eu concordo com o milagre daqueles que solicitaram oração pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo Instagram, aqui pelo Facebook, aqui também pelo YouTube. Aonde tiver, meu Deus, um pedido de oração, aonde houver um pedido de socorro, que o Senhor, nesse exato momento, meu Pai, o Senhor venha socorrer, o Senhor venha resgatar. Sim, resgata nesse momento, meu Deus. Resgata o filho, a filha, aquela pessoa que está nas drogas, aquela pessoa que está na prostituição, aquela pessoa que está vivendo uma vida dissoluta, que está vivendo na perdição. Essa mulher, esse homem, esse pai, essa mãe que se encontra, meu Deus, angustiado, sabe, preocupado com o filho, com a filha. Ajuda nessa hora, meu Pai.
Ajuda nessa hora. Ajuda essa pessoa a receber da tua parte a vitória, o milagre que ela precisa para a sua vida familiar. Quantos são as famílias, meu Deus, que estão em situação de briga, de discórdia, de desentendimento, de separação? Quantos são as pessoas, meu Pai, que se encontram doentes, acamadas, pessoas no leito, pessoas, meu Pai, dependendo de medicamentos, dependendo, meu Deus, de uma cirurgia para ser curado, para se ver livre da enfermidade. Então, meu Deus, eu te peço nesse momento, estenda a tua mão poderosa nessa hora. Opera, meu Deus, o sobrenatural. Faz o teu nome ser glorificado nesse instante, meu Pai. Faz o teu nome ser glorificado através do milagre, da cura, da saúde física, da saúde emocional. Pessoas que sofrem com depressão, com angústia, com ansiedade, com síndrome do pânico. Pessoas que sofrem com visão de vultos, audição de vozes. Faz o teu nome ser glorificado nessa hora e liberta aqueles que estão, meu Pai, com a mente perturbada, pessoas lunáticas, pessoas que estão à beira da loucura. Que o Senhor venha libertar nessa hora, que o Senhor faça com que o mal seja expelido, dando lugar, meu Pai, à tua presença, dando lugar ao Espírito do Senhor. Está escrito na sua palavra que aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Então que o teu Espírito, ó Deus, penetre na carne, no sangue, nos ossos, que o vírus, que a bactéria, que o micróbio venha a ser destruído nesta hora, em nome de Jesus. Que haja, meu Deus, paz e alegria para aquele que precisa de paz e alegria. O Senhor Jesus Cristo, teu Filho, lhe disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, meu Deus, que nesse momento os que se encontram em tal situação venham ser livres da angústia, da ansiedade, do medo, dando lugar, meu Pai, dando lugar que eles venham receber no lugar do mal, da presença maligna. Eles venham receber a tua paz, venham receber a tua alegria. Abençoa, meu Deus, o trabalho das mãos dos teus filhos. Prospera, meu Pai, prospera. Ajuda-os a pagar as contas. Aquele que está no aluguel, que saia do aluguel, tenha uma casa própria. Aquele que está desempregado, que tenha um emprego, tenha um trabalho digno, meu Deus. Abençoa nesse momento também a vida espiritual, que é a mais importante de todas. A mais importante de todas é a vida espiritual. Então abençoa, meu Pai, abençoa, derramando nesse momento da tua virtude, da tua unção e do teu poder sobre a vida espiritual dos teus filhos. Que os teus filhos sejam avivados, que os teus filhos sejam, meu Deus, cheios da tua presença, da tua glória, da tua Shekinah. Então, meu Deus, eu peço por todas as áreas da vida humana, de todos aqueles que solicitaram oração, que haja testemunhos que venham bendizer e glorificar o teu santo nome. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos pela fé, e tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que acompanhou a oração, o clamor até aqui, declare com toda a sua fé: eu creio e eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler aqui uma palavra antes de estar encerrando, antes de estar concluindo. Quero nesse momento ler aqui uma palavra. Glória a Deus. Quero ler aqui uma palavra, deixar uma palavra. Olha só o que diz aqui a palavra aqui. Marcos, capítulo de número 3. Aqui é Jesus Cristo falando, tá? Marcos, capítulo 3. Versículo de número 27. Marcos 3, 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Então veja, Jesus ele está falando
a respeito de Satanás. Jesus está falando a respeito do inimigo das nossas almas. Por exemplo, o versículo 23, Marcos capítulo 3, versículo 23, diz aqui: e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir? E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Aí ele fala aqui, no 27, Marcos 3, 27. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente. Então roubará a sua casa. Essa casa representa a vida humana, representa a vida da pessoa. Jesus Cristo ele está dizendo que é necessário primeiramente amarrar o valente. Amarrar o valente. Esse valente aqui que Jesus Cristo se refere é o próprio Satanás, é o inimigo das nossas almas. Se nós não amarrarmos o mal, se nós não amarrarmos o mal, se nós não amarrarmos o mal, se nós não pegarmos e amarrarmos o mal, nós não poderemos prevalecer contra ele. Jesus Cristo, por exemplo, ele disse assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Jesus Cristo aqui, por exemplo, ele está falando de amarrar. Mas não é só amarrar apenas. Depois de amarrar, é necessário se colocar o valente o quê? Para fora da casa. Jesus Cristo, por exemplo, ele diz aqui: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: Satanás ele não guerreia contra Satanás. E seres humanos também não devem guerrear contra si mesmo. É isso que o Senhor está falando por meio desta palavra ao meu e ao teu coração. Assim como Satanás ele não guerreia contra si mesmo, assim também você não deve guerrear contra o teu marido, contra a tua esposa, contra o teu pai, contra a tua mãe, contra o teu filho, contra a tua filha, contra o teu vizinho, contra o teu colega de trabalho. Você não deve guerrear contra ninguém, humanamente falando. Você tem que guerrear contra aquele que se considera o valentão. Quem é o valentão que Jesus Cristo ele fala que tem que ser amarrado? É Satanás. O teu inimigo é Satanás. O teu inimigo é o diabo. O teu inimigo é os demônios. O teu inimigo são as forças espirituais da maldade. São as entidades, os espíritos, os demônios, os anjos caídos. O teu inimigo, como eu disse ainda agora, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu irmão, não é tua irmã, não é o teu filho, tua filha, o teu vizinho, a tua vizinha, o teu marido, a tua esposa. O teu inimigo se chama Satanás. Aliás, a palavra Satanás quer dizer adversário, inimigo. Jesus ele fala que como pode Satanás expulsar Satanás? Você acha que Satanás expulsa Satanás? Você acha que demônio expulsa demônio? Quem causa briga, contenda, discórdia, separação, divisão, discórdia? Quem causa toda a arruaça? Quem causa quem faz com que haja a bagunça da qual existem inúmeras casas por aí, inúmeras famílias por aí? Quem causa? Quem causa a confusão, contenda, discórdia, desentendimento, separação, desejo de matar, sentimento de ódio, sentimento de vingança? Quem causa? O diabo.
Satanás. Satanás não guerreia contra Satanás. E você não deve guerrear contra quem? Contra seres humanos. É isso que o Senhor está falando por meio dessa palavra. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa. Se primeiro amarrar, você tem que amarrar. Você está entendendo? Você tem que amarrar. E como é que você amarra o diabo? Eu tenho ensinado já por um longo tempo, por uma longa data, já há muito tempo eu tenho ensinado ao pessoal que acompanha o meu ministério. Você amarra o diabo e você expulsa o diabo através do jejum e da oração. Não é só orar, é orar, mas também jejuar. Enquanto você não rejeitar o alimento para o teu corpo, né, por algum período, e nesse período você se fortalecer pela palavra, pela oração, fugindo das coisas erradas, buscando estar na presença de Deus para cantar cânticos espirituais. Enquanto você não rejeitar o alimento que é sustento para o teu corpo por um período de tempo, para você se dedicar à oração e ao jejum, você nunca vai vencer nem a si mesmo, nem as obras da carne, nem a si mesmo, e nem o diabo, e nem os seus demônios. Você está entendendo essa palavra? Está compreendendo? Está tendo pleno entendimento? Está conseguindo ter um entendimento claro do que está sendo lhe passado? Satanás, ele não guerreia contra Satanás. O diabo, ele não guerreia contra si mesmo. Você tem que entender. Se o diabo, ele não guerreia contra ele mesmo, por que você vai guerrear contra os da sua casa? Por que você vai guerrear contra os da sua vizinhança? Das pessoas do seu local de trabalho? A sua guerra, a nossa guerra, ela é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores das trevas. Então Deus está falando por meio dessa palavra aqui, ó. Você tem que amarrar. Amarrar, você precisa amarrar. Depois de amarrar, você expulsa, você dá ordem. E você faz isso através da oração e do jejum. O Espírito de Deus começou a me cobrar. Filho, volta a ensinar o povo a respeito da oração, do jejum, do passo a passo para se vencer as forças das trevas. O Senhor, ele falou isso comigo. Passe a falar novamente, a ensinar novamente. Não que eu não tenha ensinado, mas praticamente em todas as lives, em todos os vídeos, eu estava batendo em cima do ensinamento a respeito do jejum. Do jejum. Tem pessoas que acham que é só receber uma palavra assim, ó. A pessoa chega e fala assim, Maria Aparecida da Silva, papapá. Aí começa a falar para a pessoa isso e aquilo outro. E acha que só isso é o suficiente. Acha que só receber uma profecia é o suficiente para se obter a bênção, o milagre, a vitória. E não é por aí. Não é você receber apenas uma profecia, uma palavra profética que resolve a questão. Existem situações, problemas que você está enfrentando que é oposição, oposição maligna. São demônios, são espíritos do inferno que estão impedindo de você o quê? De você tomar posse, de você ser testemunha. Porque Jesus Cristo, ele disse, ser minhas testemunhas. E o que talvez esteja impedindo de você ser testemunha, para honra e glória e louvor de Deus, talvez o que te falta é exatamente isso, você ir para o jejum. Talvez você esteja aí orando e não tenha obtido resultado nenhum, resultado zero. Então, olha só. Eu nem sequer sabia o que eu iria ministrar. Até porque eu não fico pensando no que eu vou ministrar, não.
Jesus Cristo ele falou, não premediteis no que há de dizer. Naquela hora eu vou tomar a boca de vocês, eu vos darei boca e sabedoria a ponto de ninguém poder vos resistir. Porque não será vós que estarás falando, mas o Espírito do Pai falando através de vós. Então eu simplesmente abri aqui a palavra e o Senhor me deu esse texto aqui, Marcos capítulo 3, versículo 27. Ninguém pode roubar os bens. Você sabe o que é bem, né? Os bens aqui são coisas de valor. O diabo tem roubado coisas de valor da sua vida. Talvez tenha roubado a tua paz. Tudo bem que eu intercedi ainda agora, eu orei ainda agora, então pela fé eu creio que Deus ele já te deu o escape, o livramento. Correntes foram arrebentadas. Eu creio que o Senhor ele já te deu o livramento. Mas eu não poderia dispensar você desse vídeo, dessa live, sem te passar esse entendimento, sem te passar esse ensinamento. Você está compreendendo? Ninguém pode roubar os bens do valente. Ou seja, ninguém pode tomar de volta aquilo que o diabo roubou dela. A pessoa não pode tomar do diabo aquilo que o diabo tomou dela, se antes a pessoa o quê? Se a pessoa ela não amarrar o valente. Se a pessoa não amarrar primeiramente o diabo, então roubará a sua casa, ou seja, então tomará de volta aquilo que é seu por direito. O diabo ele tem, prendido, o diabo ele tem amarrado, o diabo ele tem tido em mãos os bens de inúmeras pessoas. E como é que a pessoa ela faz com que o bem volte para as suas mãos? É necessário a pessoa ir para a oração, para o jejum. Jesus Cristo, por exemplo, aqui, Jesus Cristo, ele curou um paralítico, né? Exatamente isso. Jesus Cristo, ele diz aqui a palavra aqui, ó. Diz a palavra que ele curou um rapaz. Ele fala aqui, ó. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, aliás, o rapaz que tinha a mão mirrada, a mão retraída, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então, Jesus Cristo ele foi e curou lá o rapaz que estava com a mão mirrada, e aí começaram a acusar Jesus, dizendo que Jesus expulsava demônios em nome de Beelzebu. Aí foi quando ele começou a replicar, ele começou a responder aos religiosos da época, aquela raça de víbora, aquela corja. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Então entenda, Satanás ele não guerreia contra ele. Os demônios são unidos para matar, roubar e destruir. E aí você vai ficar nessa de briguinha, de briga com o teu marido, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua irmã. Então entenda, para você fazer com que essa situação mude, se reverta, para você ter de volta aquilo que o inimigo roubou de você, é necessário você ir para a oração e para o jejum. É sacrificante? Mas é o preço que você tem que pagar. É o preço que você tem que pagar. Orar, jejuar, perdoar. Entendeu? É o preço que você tem que pagar. É guerra. É guerra. É guerra. E não é guerra contra seres humanos, mas é guerra de seres humanos, de todos nós que somos a imagem e semelhança de Deus, contra quem? Contra Satanás e os seus demônios. Você recebe essa palavra, essa exortação, essa palavra de
de despertamento, né? De alerta, e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando, mas antes de estar encerrando, quero passar aqui o número da chave Pix. Você que quer contribuir com esse ministério, você que quer contribuir com a ministração da palavra, quer contribuir com a pregação da palavra, Jesus Cristo, ele disse, por amor de mim e do Evangelho receberás 100 vezes mais, com perseguições e no futuro a vida eterna. Ele disse, se aquele que me servir, o Pai o honrará. E eu leio aqui para você, Evangelho de Lucas. Veja só o que diz aqui, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com seus bens. Então, Jesus Cristo, ele era mantido, né? Ele recebia ajuda de custo das mulheres, e não só mulheres, tanto mulheres quanto homens que haviam recebido dele o favor de Deus. Pessoas que foram libertas de demônios, pessoas que foram curadas de enfermidades, ou seja, essas pessoas, contribuíam para que o ministério do Senhor Jesus fosse mantido. As pessoas que foram libertas, curadas, em gratidão ao Senhor Jesus, contribuíam com o seu ministério. Então você que tem se sentido grato, você que tem sido abençoado pela palavra do Senhor, por meio desse ministério, pelos ensinamentos, você que tem se sentido abençoado pelas ministrações da palavra e também pelas intercessões, tá bom? Falando nisso, se você tem testemunho para nos contar, nos conte, tá bom? Entre em contato, deixa aí nos comentários se você tem algum testemunho de cura, de libertação, de porta de emprego, de prosperidade ou de avivamento, você que estava fraco, depois que recebeu aqui uma ministração, uma oração, você percebeu que a tua fé já não está mais como antes, você está com a sua fé avivada. Então, você que se sente grato, agradecido, quer contribuir com esse ministério, quer contribuir para que a pregação do Evangelho continue por meio desse ministério, então faça a sua doação, faça a sua oferta voluntária. O número da chave Pix é 21 979 99 3686. Repetindo, 21 979 99 3686. O número da chave Pix é o mesmo do WhatsApp. WhatsApp 21 979 99 3686. Depois de você fazer a sua doação, segundo aquilo que você propôs no seu coração, porque Paulo ele fala, a palavra fala que a oferta tem que ser voluntária, tem que ser com alegria, ou seja, com gratidão, e tem que ser segundo aquilo a pessoa propôs no seu coração. Se é 2, se é 5, se é 10, se é 20, se é 50, se é 100, não sei. O Espírito de Deus, ele está falando ao seu coração. Eu creio que tem pessoas que o Espírito de Deus já está falando o valor X. Então, ouça a voz do Espírito Santo, atenda o chamado do Senhor para você ser um patrocinador, para você ser uma coluna desse ministério. E aí, quando você fazer a sua doação, tire um print, tire uma foto, tire um print do seu comprovante e nos manda lá para o WhatsApp, tá bom? 21 979 99 3686. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. Muita luz, graça e paz. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 12 pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque isso é muito importante para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas, tá bom?
muita luz, graça e paz.